Quem está chegando por aqui é o camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio. O nome dele é Jorge Serrão. Saudações, Serrão. Saudações, Alexandre Pitoli. Algoritmo Sensor, você gostaria de ser regulado? É? Fala sério, mané. Saudações, meus amigos, meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Uma pergunta fatal. Você prefere a ditadura comunista do Xi Jinping ou a tirania capimunista tupiniquim do Xi Jinping? Hã? Qual das duas? Eu garanto que a maioria esmagadora do povo brasileiro prefere nenhuma das duas. A gente quer liberdade com legalidade e legitimidade. O Brasil precisa de retomada plena do Estado de Direito para poder ser chamado de democrático. Hoje a gente está vivendo a realidade triste de uma democracia reborn. Aquela que parece, mas não é. E tem gente que finge que ela existe. E ela não existe, infelizmente. Mas é um caminho que nós temos que buscar. O brasileiro tem a obrigação de conquistar um regime democrático para chamar de seu de verdade no Brasil, com respeito ao Estado de Direito, com o qual você tem orgulho de dizer que tem um judiciário que faça justiça. Mais justiça, menos judiciário. Mais Brasil, menos Brasília. É isso que a gente está precisando hoje. Então, esse é o país necessário. Para se chegar a esse país, a gente tem que começar a preparar um debate sério sobre um plano estratégico de nação. É isso. Já tem organizações aqui no Brasil que estão debatendo isso. Procure nas redes sociais, procure, dá aquela gulgada, fala aí, projeto estratégico de nação. Vai cair lá em entidades que já trabalham isso. E esse projeto de Brasil, a gente tem que definir claramente. Que Brasil queremos, que Brasil desejamos, que Brasil precisamos. Isso que está hoje aqui é possível, é viável, é sustentável? Não, com certeza não é. A maioria está insatisfeita. Você pega as principais pesquisas de opinião e vão ver que o governo está mal. O Poder Judiciário, a cúpula do Supremo Tribunal Federal, também é super mal apreciada pela esmagadora maioria da população. Era para ser assim? Não, não era. Nem o governo era para ser tão detestado, muito menos aqueles que têm a função nobre de zelar pela Constituição e fazer justiça no país. Ninguém deveria estar tendo esse desgaste. Está tendo por quê? Porque houve uma polarização que foi para o lado extremista ideológico. E nós nos tornamos prisioneiros dessa porcaria. O grande filósofo G.K. Chesterton, ele costumava dizer que toda convicção é uma prisão. E o que a gente está vendo no Brasil é muita gente prisioneira de convicções absolutamente equivocadas. Gente que não tem compromisso com a democracia verdadeira, com a justiça real, nem com nenhum Estado democrático de direito. A cabecinha deles é aquela comunista, velha, autoritária, controladora, oligárquica medieval, que quer ter o controle sobre os outros e não o direito de ser livre, aquela capacidade de exercer a política, fazer a política o que fazer, como ela tem que ser feita, livremente, debatendo, trocando ideia com os outros, concordando, discordando, mas sendo civilizado. Não é isso? É civilizado. Respeitando o outro. A palavra respeito, ela é fundamental. Ela não pode ser da boca para fora. Ontem o presidente Lula falou em respeito, mas ele respeita quem? Ele não respeita ninguém, nem a ele mesmo, e desrespeita a verdade o tempo todo. Toda hora ele conta uma história que só ele, ou talvez nem ele, tenha condição de acreditar. Então a gente precisa definir que país a gente quer. É reforma política, é reforma do judiciário, é a possibilidade de candidaturas livres. A gente tem que deixar o Brasil avançar. O Brasil não pode mais ficar nessa de direita e esquerda, uma dicotomia burra que não explica coisa nenhuma. A gente tem que avançar. Aqui não pode estar imperando no nosso país uma narcocultura
que é o que a gente está vendo acontecer, tomar conta de tudo. E o Supremo Tribunal Federal, em hipótese nenhuma, pode regular a rede social, agravar a censura no Brasil, muito menos o Poder Executivo não tem que regular a rede social. Isso está na contramão do mundo. Mas, se por acaso o fizerem, aguardem, porque o tempo histórico é o senhor da razão. O que acontecer de errado agora será consertado depois pelo movimento da história. A humanidade quer mais liberdade, a humanidade descobriu as redes sociais para evoluir. Estamos evoluindo da era digital para a era quântica e não vai ser o pensamento oligárquico, medieval, rentista, tupiniquim, juristocrático que vai segurar esse movimento. Vamos para frente. Para Ouro Verde Brasil, camisa 13 da Seleção Brasileira do Rádio, Jorge Serrão.